Olá, eu sou João Carlos Rocha, coach de executivos, consultor empresarial, palestrante e escritor. E hoje eu vou apresentar para você a ferramenta Mapa Biográfico, Descobrindo o Potencial Perdido. Algumas orientações para o uso desta ferramenta. Primeiro, procure um local tranquilo e, se possível, sem interrupções para você realizar o exercício. Os períodos da sua vida estão agrupados aqui por setênios, ou seja, períodos de 7 anos, 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21 e assim sucessivamente. As reflexões apresentadas na ferramenta são apenas referências. Você não precisa respondê-las ao pé da letra. São referências para ajudar no processo de recordação. Procure anotar palavras-chave sobre cada evento, sobre cada quadrante que você irá preencher. E muito importante que você anote as pessoas que participaram desses eventos, uma vez que as pessoas são as nossas maiores fontes de aprendizagem. Peça ajuda aos pais ou amigos mais velhos para algo que você não consiga se recordar principalmente dos primeiros setênios. Lembre-se, esse exercício é seu, é para você, não é para entregar para ninguém. Portanto, capriche. E encontre o seu jeito de fazê-lo. Algumas pessoas preferem fazer seguindo a ordem cronológica. Primeiro faz o 0 ao 7, depois 7 ao 14 e assim sucessivamente. Outros preferem preencher na medida que vão lembrando. Então fique à vontade para fazer da melhor maneira para você. Este mapa ele tem como referência o livro Os 7 Portais de Jaspe. E ao final do e-book, que está disponível para você no link joaocarlosrocha.com.br/mapa, você encontra outras referências bibliográficas sobre o assunto. Esse mapa biográfico, para cada portal, ele terá a seguinte estrutura. Primeiro, aqui as reflexões. Então são reflexões, são algumas perguntas para te auxiliar no processo de recordação. No segundo quadro é onde você fará as suas anotações, as palavras-chave, buscando respostas às reflexões, lembrando que não precisa ser ao pé da letra. Procure usar o máximo possível da síntese e da objetividade. Isso é muito importante para o sucesso do exercício. No quadro seguinte, você vai anotar as pessoas, os nomes ou, quando você não se lembrar, o papel dessas pessoas. Por exemplo, o professor de educação física, o meu tio que morava distante. No quadrante seguinte, você vai anotar as barreiras que você identificou naquela fase da vida. Por exemplo, a impaciência, a distração, a propensão a adiar. E, finalmente, você vai anotar os talentos que você identificou, sempre buscando palavras-chave. Naquele setênio eu descobri a minha virtude de comunicação ou de liderança. E aqui nós temos um exemplo do 0 aos 7 anos. As reflexões apresentadas são as seguintes. Qual a origem do meu nome e qual é a importância disso para a minha vida? Que recordações eu tenho deste primeiro portal? Quais foram os momentos mágicos, aquelas grandes descobertas, aquilo que marcou muito? Que sensações eu tinha naquela época e eu experimento até hoje? Quais pessoas marcaram? Que talentos descobri? E que barreiras identifiquei? Aqui no nosso exemplo, a origem do nome, músico de quem meu pai era fã. Isso influenciou na minha vida, de certa forma, pelo gosto pela música. Uma recordação foi a atitude da professora num episódio em que eu tive uma crise de choro e a professora agiu assim com uma docência, com uma discrição extraordinária. E aquilo foi algo que eu gravei e que acabou me ensinando muito
para os portais futuros da minha vida. Um momento mágico foi quando eu descobri que eu viraria adulto. Olha, gente, eu via lá os velhinhos, né, meus avós, meus tios, e via meus primos, meus amiguinhos, e pensava, puxa vida, que sorte que eu tenho. Eu sou criança e tem essas pessoas aí que têm toda essa dificuldade. Até que um dia eu descobri que eu também viraria adulto. Aquilo ao mesmo tempo que me trouxe algum tipo de, talvez assim, de esperança que eu poderia fazer algumas coisas que eu via os adultos fazendo, me deu uma certa tristeza de saber que eu perderia, né, aquela alegria ali da vida infantil. Com relação às sensações, eu tinha alguns pesadelos, alguns sonhos recorrentes, nos quais eu estava diante de algo muito grande ou muito difícil de ser realizado. E aí o meu pai chegava, me acordava e eu tinha uma certa sensação. E essa sensação eu guardo até hoje, diante de algo difícil. E aí eu me recordo daquele momento da infância que meu pai vinha e me dizia, olha, foi só um pesadelo, isso vai passar. Pessoas. A minha mãe e meu pai, naturalmente, nesse primeiro setênio, quando a vida é a família, teve uma importância enorme. O tio Zé, que era um tio que contava muitas histórias, que marcou bastante. A professora Lourdes, né, aquela do episódio do choro. As barreiras que eu descobri. E uma timidez enorme, falta de concentração e distração. E isso é algo que eu guardo até hoje e que eu tenho dificuldade e que às vezes me gera situações assim constrangedoras. Talentos. Descobri a descrição e a observação, a minha capacidade de observar as coisas e de fazer conexão entre elas. Bom, então para cada portal, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, você vai encontrar esse modelo de reflexões e o quadro em branco para você fazer as suas próprias anotações. Para a gente continuar conversando, você pode fazer contato comigo através do portal do livro, Os 7 Portais de Jaspe, que é o 7portais.com. Entre, por favor, no site joaocarlosrocha.com.br/mapa para você baixar o PDF do mapa e também esta apresentação. Ela está disponível lá nesse endereço. É isso aí. Espero que seja importante, que você faça esse exercício, descubra o seu potencial perdido e coloque ele em ação, porque sempre há tempo para isso. Um grande abraço e vamos conversando.